Talvez esta seja mais uma noite em que você tenta dormir, mas o coração se recusa a descansar. O corpo está cansado, os olhos pesados, mas a mente continua em alerta, revisitando dores, medos e preocupações que ninguém mais vê. A noite tem esse poder. Ela silencia o mundo, mas amplifica tudo o que está dentro de nós. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo espiritual acontecendo neste exato momento. Deus conhece o peso que você carrega e sabe que, antes de dormir, sua alma precisa de força. Não uma força que vem de você, mas uma força que vem do alto. Respire fundo, acalme o coração. O que você vai ouvir agora não é apenas uma oração. É um sustento para quem está no limite. Houve uma noite em que aquela pessoa percebeu algo doloroso. Ela não tinha mais forças. Não era falta de fé, era excesso de luta. Ela vinha sendo forte por muito tempo. Forte para os outros, forte para a família, forte para não preocupar ninguém. Mas quando ficou sozinha, antes de dormir, o peso caiu inteiro sobre o peito. Sentada na beira da cama, ela sentiu o coração apertar. Não era desespero, era esgotamento. O tipo de cansaço que não melhora com descanso físico. Era a alma pedindo socorro. E pela primeira vez ela pensou: eu não sei se consigo continuar. Ela acreditava em Deus, mas estava cansada até de explicar sua dor em oração. As palavras pareciam pesadas demais para sair. E no silêncio do quarto, ela entendeu que precisava de algo além da própria força. Porque há momentos em que ser forte sozinho se torna impossível. Talvez você esteja exatamente nesse ponto hoje, tentando dormir, mas sentindo que suas forças acabaram. E se for assim, saiba, esse é o lugar onde Deus começa a agir. Se você também está precisando de força nesta noite, escreva nos comentários "Amém, Senhor", e entregue esse peso a Deus. Naquela noite, o relógio parecia avançar devagar demais. Cada minuto acordado pesava como uma lembrança antiga que insistia em voltar. A madrugada tem esse poder, ela revela o que o dia consegue esconder. É ali que o coração começa a falar mais alto que a razão. Deitada, olhando para o escuro, ela começou a pensar em tudo que tentou resolver sozinha, em todas as vezes que disse "vai passar" sem saber como, em quantas orações foram feitas sem resposta imediata, e um pensamento perigoso tentou se levantar. Será que Deus ainda me vê? Ela não falou isso em voz alta, mas Deus ouviu. Porque há orações que não saem da boca, saem da alma. E Deus entende até aquilo que não conseguimos explicar. Foi nesse momento que uma lágrima escorreu silenciosa, não de revolta, mas de cansaço. E mesmo ali, naquela fragilidade, algo espiritual aconteceu. Porque a Bíblia diz que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. A madrugada que parecia vazia estava sendo observada pelo céu. Se você já chorou assim, em silêncio, escreva "Glória a Deus" nos comentários e declare que Ele te vê. Houve um momento em que ela tentou orar, mas não conseguiu. As palavras não se organizavam, a mente estava confusa demais, o coração pesado demais. E isso a fez sentir culpa, porque no fundo ela acreditava que quem tem fé sempre sabe orar. Mas naquela noite, antes de dormir, ela descobriu algo diferente. Até os fortes têm dias em que a oração vira apenas um suspiro. Ela fechou os olhos e ficou em silêncio. Nenhuma frase bonita, nenhum pedido elaborado, apenas respirando fundo, tentando não desmoronar. E foi ali, nesse silêncio, que Deus se aproximou. Porque Deus não se afasta quando a oração falha. Ele se aproxima quando o coração é verdadeiro. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você não sabe o que dizer, o céu continua trabalhando por você. Aquela noite não foi marcada por palavras, mas por presença.
Talvez hoje você também esteja assim, sem forças até para orar. E mesmo assim, Deus continua aí, perto, sustentando você enquanto tenta dormir. Se você sente que Deus te entende mesmo no silêncio, escreva "Deus conhece meu coração" nos comentários. Naquela noite, algo começou a mudar sem fazer barulho. Não houve arrepio, não houve sinal visível, não houve resposta imediata. Mas havia uma presença diferente no quarto. A fraqueza que antes parecia um peso, agora se tornava um ponto de encontro, porque Deus não se afasta da fraqueza, Ele se revela nela. Ela percebeu que passou tempo demais tentando ser forte por conta própria, tentando segurar tudo, tentando não cair. Mas ali, antes de dormir, ela entendeu que não precisava mais fingir força diante de Deus. Ele já sabia, ele já via, ele já estava ali. Foi nesse momento que um pensamento suave atravessou o coração. Você não precisa vencer hoje. Aquilo trouxe alívio, porque a cobrança interna finalmente silenciou. Deus não estava exigindo resultados, estava oferecendo descanso. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E naquela noite, a fraqueza deixou de ser vergonha e passou a ser abrigo. Porque, quando você se rende, Deus sustenta. Se você sente que Deus está te encontrando na sua fraqueza, escreva "Eu me rendo, Senhor" nos comentários. Aos poucos, ela começou a perceber que descansar em Deus não era desistir, era confiar. Antes de dormir, em vez de repassar mentalmente tudo o que poderia dar errado, ela começou a entregar um pensamento de cada vez, uma dor de cada vez. Como quem coloca um fardo pesado no chão e decide não carregá-lo até a manhã seguinte. O corpo ainda estava cansado, mas a alma começou a respirar. Aquela pressão no peito diminuiu, não porque os problemas sumiram, mas porque não estavam mais sozinhos com ela. Deus estava ali, sustentando aquilo que ela não conseguia mais segurar. Ela entendeu algo precioso. A força que Deus dá nem sempre vem como energia para lutar. Às vezes, vem como permissão para descansar sem culpa. E isso mudou a forma como ela encerrava os dias. A noite deixou de ser inimiga e passou a ser refúgio. Talvez hoje você precise dessa mesma força. A força de parar, a força de confiar, a força de dormir sabendo que Deus continua trabalhando enquanto você descansa. Se você decide descansar em Deus nesta noite, escreva "Eu descanso no Senhor" nos comentários. Nada mudou de forma repentina. Nenhuma notícia inesperada, nenhuma porta aberta naquele instante, mas algo aconteceu por dentro. Uma certeza suave começou a ocupar o espaço onde antes havia medo. Não era explicável, era sentida, como se Deus tivesse sussurrado à alma aquilo que o coração precisava ouvir para não desistir. Ela percebeu que, mesmo sem respostas claras, não estava mais sozinha naquela luta. A ansiedade já não dominava como antes. O pensamento que dizia "você não vai aguentar" começou a perder força, e isso, por si só, já era um sinal. Deus não precisa fazer barulho para agir. Às vezes, Ele apenas muda o ambiente interior. E quando o interior muda, tudo começa a se alinhar aos poucos. Aquela noite, antes de dormir, foi marcada por algo raro: confiança. Talvez você ainda esteja esperando um sinal visível, mas não ignore o que Deus já está fazendo dentro de você agora. A paz que começa a surgir também é resposta. Se você sente que Deus está te dando paz, mesmo sem explicar tudo, escreva "Eu confio, Senhor" nos comentários. Depois daquela noite, algo começou a respirar novamente dentro dela. Não era alegria intensa, nem euforia espiritual. Era firmeza. A fé voltou devagar, como quem reaprende a andar depois de uma queda. Pequena, silenciosa, mas viva. Antes de dormir, ela já não sentia o mesmo aperto no peito.
Ainda havia lutas, mas não havia mais desespero. Ela entendeu que fé não é ausência de medo, é decisão de continuar mesmo com ele. E essa decisão começou a mudar o jeito como ela pensava, reagia e esperava. As noites passaram a ser menos pesadas. O travesseiro deixou de ser lugar de choro constante e passou a ser lugar de entrega. Ela já não pedia para Deus tirar tudo imediatamente. Pedia apenas força para atravessar o dia seguinte. E isso era suficiente. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Ainda cansado, mas não derrotado. Ainda esperando, mas não sem esperança. Isso é sinal de que Deus está sustentando você, mesmo quando ninguém percebe. Se você sente sua fé respirando de novo, escreva "Minha fé permanece" nos comentários e declare isso diante de Deus. Com o passar dos dias, ela começou a enxergar algo que antes não conseguia. Deus não estava apenas preparando uma resposta para o problema. Ele estava preparando ela. Cada noite difícil, cada oração curta, cada silêncio antes de dormir estava fortalecendo raízes profundas que ninguém via. O que parecia atraso era cuidado, porque Deus conhece o peso do que Ele entrega. Algumas bênçãos exigem estrutura emocional, maturidade espiritual e descanso no coração. E por amor, Ele não antecipa aquilo que poderia nos quebrar. Foi ali que ela entendeu. A força que ela tanto pedia estava sendo construída aos poucos. Não como explosão, mas como firmeza. Não como euforia, mas como constância. Deus estava ensinando-a a confiar sem depender de sinais imediatos. Talvez hoje você também esteja sendo preparado. Mesmo sem entender tudo, você está sendo fortalecido por dentro. E isso é prova de que Deus não se esqueceu de você. Se você crê que Deus está te preparando para algo maior, escreva "Eu espero no Senhor" nos comentários. Não foi quando o problema desapareceu. Não foi quando a resposta chegou. Foi antes de dormir, numa noite simples, quando ela percebeu que algo essencial já tinha mudado dentro dela. Ela entendeu que Deus nunca esteve distante. O silêncio não era abandono, era cuidado. A demora não era rejeição, era preparação. E a força que ela pedia não viria como ausência de luta, mas como capacidade de permanecer firme, mesmo em meio a ela. O medo já não mandava tanto. A ansiedade já não gritava como antes. Havia uma confiança silenciosa crescendo. Não uma confiança no amanhã perfeito, mas em um Deus presente agora. Talvez hoje seja essa a sua noite, a noite em que você não resolve tudo, mas entende o essencial, que Deus continua ouvindo, que Ele continua agindo e que você não está esquecido. Se você sente que Deus está te dando entendimento nesta noite, escreva "Deus está comigo" nos comentários. Antes de dormir, ela respirou fundo. Não porque tudo estava resolvido, mas porque algo estava em paz. Deus não mudou as circunstâncias naquela noite, mas mudou o lugar onde o medo morava. Já não era no centro do coração. Ela aprendeu que dormir em Deus é um ato de fé. É dizer: "Senhor, eu fiz o que pude, agora cuida do que eu não consigo." E enquanto o corpo descansa, o céu trabalha. Enquanto os olhos se fecham, Deus permanece acordado. Talvez você esteja exatamente aqui, cansado, esgotado, sem respostas claras, mas ainda orando, ainda acreditando, ainda de pé. E isso já é força suficiente para Deus agir. Que esta noite seja marcada não pelo peso do dia, mas pela certeza de que você não dorme sozinho. O Senhor guarda sua mente, sua casa e seu futuro. E agora, faça algo simples, mas poderoso. Se esta oração falou com você, escreva "Amém" nos comentários como um sinal da sua fé. Curta este vídeo como um ato de confiança em Deus. Compartilhe com alguém que começou este ano sem forças, mas ainda ora em silêncio. E se inscreva neste canal como quem diz: "Eu escolho caminhar com Deus todos os dias."
Porque se você ouviu tudo até aqui, é porque Deus continua sim ouvindo você.